Olá, você, como vai? Todos bem? Que bom ter você novamente aqui conosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é este livro aqui que a gente vem trabalhando ao longo dos nossos programas. Eu sou Viviane, dou as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez e já deixo um pedido. Se você que está assistindo gostar do conteúdo, deixe seu like. Deixe o seu joinha aí, curta, comente, compartilhe com os amigos, porque isso é muito importante para nós. Eu faço parte do Grupo Espírita Esperança, que é um grupo de Camaragibe, Pernambuco, e o Grupo Esperança vem trabalhando já ao longo de outros programas o estudo desse livro da Irmã Dufour, que é um livro muito bom, um livro que trata sobre a nossa reforma íntima. Estamos aqui convidando a Janete Pedrosa e a Fábia Andrade para que possamos juntas conversar a respeito deste capítulo 30, que trata do conclave de líderes. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que trata o assunto, mas antes eu quero dar as boas-vindas à Fábia e à Janete. Muito bom estar de volta aqui com todos, né, na continuidade desse estudo que a irmã se nos presenteia. Né? Então, muito bom estar de volta com você, Viviane, com todos os nossos ouvintes e com Janete, nossa amiga e companheira de comentário. Olá, é sempre um prazer estarmos de volta, né, para falarmos de coisa boa, né, de espiritualidade com a Fábia, com a Vivi. Sejamos todos muito bem-vindos. Bom, contextualizando aqui, esse capítulo, capítulo 30, ele é praticamente o último capítulo do livro. E ele vem trazer, né, a história, ele vem contar a história de um encontro que foi organizado lá na espiritualidade entre trabalhadores do Cristo, do Hospital Esperança, os desencarnados, e líderes, né, influenciadores do movimento espírita dos encarnados. Como é que foi isso? Os encarnados, eles são convidados em desdobramento, à noite, durante o seu sono, a comparecer a esse evento que reuniu mais de 1.000 encarnados em desdobramento. Né? A irmã se conta, né, que o foco desse encontro lá, que aconteceu deixa eu lembrar, foi organizado, acho que no final do outro... Nos anos 2000. Anos 2000, não é? Eu não estava recordando. Obrigada, Fábia. A irmã se conta, né, que o foco desse encontro era propagar, né, estimular o processo de crescimento espiritual e fortalecer a fé e a crença, né? Fortalecer os ideais de renovação interior e a reforma íntima. E nada melhor do que trazer para junto desse encontro essas pessoas que estão dentro do movimento espírita, que são aquelas que nos inspiram, né? Os influenciadores que a gente chama. Né? Houve lá nesse encontro uma palestra, né, do professor Cícero, né, e ele colocou alguns pontos que eu gostaria, Janete e Fábia, que a gente pincelasse aqui e comentasse, porque são pontos que eu acredito que foram os pontos que inspiraram o livro, né? O livro que a irmã nos presenteia, que é o Reforma Íntima. A irmã ela já abordou em outros capítulos todos os temas que a gente vai conversar aqui, né? E o professor Cícero ele vem no encontro e aborda e diz, né, tudo aquilo novamente. Então, para começar, né, ele começa a falar sobre o enfraquecimento dentro do movimento espírita das pessoas que começam a reforma íntima e elas desistem no meio do caminho. Ele fala que tem duas causas, né, que eles observam dessas desistências, que é o ônus do martírio e a angelitude de Adorno. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho o que seria esse ônus do martírio e a angelitude de Adorno, que tanto influencia negativamente para que os espíritas desistam da sua reforma íntima. Pode falar. A angelitude de Adorno é algo que realmente é o foco, né, principal dessa reunião também, na questão da reforma íntima, porque essa angelitude ela é uma ilusão adquirida ao longo da encarnação pelo espírita, que nós estamos falando, né, do movimento espírita, principalmente,
Então, a pessoa ela assume um papel de anjo, da qual ela não é. Então, é uma ilusão que ela para mostrar que evoluiu, que está à frente, que realmente é adepto do cristianismo, do espiritismo. Então, ela assume ilusoriamente uma postura de uma pessoa boa, de uma pessoa já evoluída, sem se conhecer. É uma ilusão e a pessoa, isso é um martírio, porque você deixa de ser quem você é para ser o que você quer que o outro pense que você é. Então, essa angelitude, você tem posturas e comportamentos que não condizem com o que realmente vai no seu íntimo. Porque somos defeituosos, estamos em processo de crescimento. Então, a gente assume isso para o outro ver. Então, isso é uma grande ilusão, isso tem causado muitas dores, um martírio muito grande nas criaturas que assumem esse papel, esse adorno, essa angelitude, que realmente não condiz com o seu eu. Eu gostaria de chamar a atenção, né, nesse comentário da Janete, para toda a preocupação que essa equipe do Hospital Esperança e toda a equipe tem em relação aos espíritas, né? Eles buscam esses principais líderes espíritas, eles trazem durante o sono, faz toda uma preparação para que eles estejam presentes, porque no prenúncio de um novo milênio, já que este encontro se deu na última semana dos anos 2000, né, eles vão preparar, através desse encontro, o que seriam os parâmetros para o novo milênio e para o espiritismo. Porque se percebeu que, apesar das pessoas estarem extremamente engajadas, né, com a doutrina espírita, eles não estavam engajados com a sua própria reforma de tempo, né, que a gente tanto propaga e fala da reforma íntima. Essa preocupação foi que gerou esse encontro e percebeu-se que, ao longo dos anos, as pessoas estavam fazendo espiritismo só na superficialidade, se preocupando mais com o outro através da caridade, né? Focou-se no outro, na caridade em relação ao outro, focou-se no adorno em torno de si, né? Onde você queria demonstrar qualidades, né, e perfeições que você ainda não tinha atingido, e a gente esqueceu de fazer aquele espiritismo que busca a nossa essência individual. Então, esse é o grande motivo, a grande motivação desse encontro. E aí, toda essa equipe, né, extremamente empenhada, faz inicialmente esse encontro, e em 2003 é lançado o livro Reforma Íntima Sem Martírio. E foi exatamente o que a irmã se propôs a fazer, de escrever todo o conteúdo, né, que foi tratado naquele encontro, colocar no livro, através de todo o livro que a gente leu, né, todo esse conteúdo ela traz, escreve, para que a gente possa entender qual o objetivo maior do encontro que foi chamado, né, conclamado como Conclave Gênesis. Eu acho interessante que o professor Cícero ele coloca, né, que as casas espíritas, diante dessa ilusão que a gente falou agora, que a Janete falou, as casas espíritas elas deveriam ser casas de consolo e verdade, e no final se tornam templos de hipocrisia e intransigência. Então, o que é que acontece? Alguns espíritas, líderes inclusive, trabalhadores dentro de casa espírita, desencarnam e na espiritualidade eles estão adoecidos, porque eles acreditavam que era um espírita real, né, um espírita de verdade, e, na verdade, o que eles viveram ali, muitas vezes, foi essa hipocrisia, foi essa ilusão. É porque a pessoa deixa de ser o que é, né? Então, se convenciona um comportamento, espírita pode, espírita não pode, espírita deve, espírita não deve. Então, a pessoa tem que se enquadrar naquele estereótipo, né? Você cria aquilo, não se conhece, não sabe, então você esconde quem você é e passa a ser quem você não é. E quando você foge daquele padrão, que é o natural, porque, repito, nós somos defeituosos, nós temos muitos vícios morais e eles se sobrepõem. Às vezes até, né, a gente não quer, mas é natural
que as nossas mazelas morais, espirituais, elas se despontem, é natural. Então, quando aquilo acontece, o que é? A pessoa é escanteada, a pessoa é, sabe, deixada de lado, porque não atende àqueles padrões que foram pré-estabelecidos. Então, você vive o que você não é. Isso é terrível. Isso é terrível, né? Você viver num lugar, então eu posso isso, eu posso aquilo. Então, quando você é como se você estivesse numa bolha e quando você saísse, você respirasse. Porque ali você tem que ter um comportamento padrão, né? Então, isso é hipocrisia, isso realmente é doentio, isso é um martírio, né? O professor Cícero também nos é muito gentil quando ele diz que, de acordo com a nossa tradição religiosa, né, nós, através da nossa evolução espiritual, nós sempre buscamos Deus. E aí o homem, para se colocar nessa postura de ser digno de procurar a Deus, ele vai se colocando numa postura que se assemelha a ele, né? E para isso a gente foi criando rituais, a gente foi criando instituições, né? E a gente vem neste ciclo de instituições, né? E a gente vem de uma tradição religiosa muito ritualista há muito tempo. E com o surgimento do espiritismo, e a gente com essa bagagem espiritual já toda construída, foi muito fácil trazer esta bagagem espiritual que a gente tinha, essa modelagem, né, para dentro do espiritismo. E é exatamente isso que ele se coloca contra. A gente esqueceu de viver o evangelho de Jesus e passou a criar para a gente padrões que a gente não consegue manter. Por quê? A vida é aquela que nos coloca à prova o tempo todo. Não adianta eu colocar uma máscara ou eu fingir que sou quem eu sou para poder desfrutar de uma posição de poder, de direção, né? E fingir no tempo todo e não fazer essa imersão em mim, porque isso é extremamente doloroso também. A gente muitas vezes não quer encarar a reforma íntima, né? Não quer fazer esse mergulho em nós mesmos, porque isso é extremamente doloroso. Então, o professor Cícero, ele é generoso quando ele diz que a gente precisa mudar, no entanto, ele nos dá assim, um consolo, porque ele diz que isso é uma tradição e a gente precisa mudar. E esse momento da virada do milênio é uma oportunidade ímpar, porque é necessário entrar nesse movimento de transição planetária. A gente precisa mudar também a nossa perspectiva espiritual. Fala assim, a reforma íntima não pode ser mais artigo de discurso e fórmula salvacionista, né? Que era no século passado, né? Essa história da caridade como meio de salvação, né? Ele coloca muito que essa fase da caridade é uma fase que basicamente a gente já mudaria, né? Quando mudasse o século, né? A gente evoluiria em uma outra fase, né? Porque se colocou ao longo dos anos que essa história da caridade salvava as almas, né? Que não é que a gente não vai ser caridoso, mas tem que ser a caridade, ela tem que ser de dentro para fora. Não é como esse ritual, como norma, como dogma de dentro da casa. Você tem que ser caridoso, não só ali naquele momento, não só aos domingos, quando vai fazer campanha de quilo ou distribuir sopa. 24 horas, do mesmo jeito que você tem que ser espírita, deve ser espírita 24 horas, não é isso? E por muito tempo você ouviu que era uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa, era aquela pessoa que pensava mais no outro do que em si mesmo. Né? Não é verdade. Essa caridade ela tem que ser com o outro, principalmente conosco mesmo. Nós temos que nos entender. Então, esse discurso de salvacionista, ele é equivocado. Então, a reforma íntima ela tem que estar atrelada ao dia a dia, às nossas dificuldades, ao nosso reconhecimento, o autoconhecimento, aonde é que precisamos mudar, aonde é que precisamos não matar, como ele fala também, que por muito tempo a gente estudou, escutou, de que a gente precisa tirar uma parte da gente e jogar fora, excluí-la. Não, a gente tem que acender aquela parte, transformar aquela parte que está doente. A gente tem que dar remédio, que é o amor, né, para que ela fique boa, para que ela fique saudável, inserida em nós, não a excluir. Matar o homem velho, isso é muito antigo.
Isso é muito enganoso e equivocado, né? Nós temos que realmente nos renovar. Então, essa reforma íntima, ela tem que ser atrelada a isso, ao nosso dia a dia, né? Ao nosso convívio com o outro, na rua, num banco, em todo no cotidiano, para a gente descobrir quem nós somos, o que somos e o que é que podemos fazer para mudar aquilo. Isso é reforma íntima, né? Nem daquele discurso, você pode fazer isso, você não deve, então você assume uma postura angelical, né, comedida, a pessoa não é alegre, a pessoa não sorri, a pessoa não grita, a pessoa não se expressa, porque tem aquela postura né, de que aquela pessoa é angelical. Então, isso tudo a gente vê e assistiu, e realmente ao longo dos séculos a gente veio se educando nesse sentido, mas isso é necessário, é importante, é crucial, é urgente que isso se mude, né? A realidade, a gente tem que assumir o que nós somos. As nossas realidades, as nossas dificuldades, elas têm que ser colocadas em xeque e dizer, eu sou assim, preciso mudar, vou mudar, e precisar do outro, dar a mão ao outro, o outro dar a mão a gente, para que juntos a gente possa, né, transformar e efetuar, realmente, elaborar essa reforma íntima. Eu acho interessante que ele fala que a proposta de amor ela tem que ser em tempo integral, né? Não Sim. Pode ser só naquele momento. E também eu acho interessante quando ele fala que é necessário, né, que a casa espírita seja uma escola do espírito também, que ela ensine aos espíritas, às pessoas, a gostar de pessoas e gostar menos do que de instituição. Isso é muito. Ele coloca isso até como uma solução para isso que a gente vem vivendo, para uma transformação, né? A partir do momento que eu exercito a filosofia ali que eu estou inserida 24 horas, eu já estou aprendendo alguma coisa, né? Então, eu não vou ser espírita só aos domingos na hora daquela palestra, ou na hora que eu for tomar passe, ou na hora que eu for distribuir ou arrecadar alimentos. Eu preciso ser espírita quando eu dou bom dia ao meu porteiro, quando eu dou boa noite ao gari que está varrendo a minha rua, quando eu enxergo o outro e começo a amar o outro também. O professor Cícero ele traz algo interessante quando ele diz assim que a gente precisa deixar de ser o espírita de folha corrida, né? Sim. Aquele espírita que diz, fulano tem 20 anos de espiritismo, tantos anos de campanha do quilo, nada contra a campanha do quilo, tantos anos de evangelho no lar. Então, a gente deixar de ser esse espírita curricular, né? Que é da boca para fora, para ser da boca para dentro. Né? E a gente gostar efetivamente mais de pessoas, né? Deixar de gostar da edificação da casa espírita, né? Porque o que se convencionou é que, para ser um bom espírita, né? E aí a gente vai naqueles modelos que a gente vê, aquela foto de Kardec, que normalmente é colocada nos livros, ele está sempre muito sério. E quando você lê o que é o Espiritismo, ele diz que, pelo contrário, Kardec era uma pessoa extremamente bem-humorada. Mas, na época, os retratos eram feitos daquela forma, que era meio que uma pintura, né? Então, ele aparece ali bem formal. Este modelo foi trazido para a gente até hoje. E aí as pessoas acham que, para ser um bom espírita, precisa ser assim, sério, formal, né? Não se relacionar, falar baixo, né? Tanto que em algumas casas espíritas a gente chega, a primeira coisa que diz lá é: o silêncio é uma prece. Como que? Colocando as pessoas silenciadas dentro da casa espírita, elas não conseguem se conhecer, se conversar, colocar as suas dificuldades. Isso é tão fato até hoje que foi necessário que este encontro acontecesse, foi necessário esta reunião, esta sensibilização dos líderes espíritas para que a gente tivesse uma nova modelagem de espiritismo, né? Para que a gente acolha as pessoas que chegam na nossa casa espírita, para que a gente se acolha dentro da casa espírita. Os trabalhadores coloquem as suas dores dentro da casa espírita, usem da fraternidade, da confiança, né, que você tem naquela outra pessoa. Fale das suas dificuldades do dia a dia, fale do quanto você precisa e reconheça o quanto você precisa ainda de se aperfeiçoar e reconheça no Evangelho, né, como a nossa grande meta.
de vida. E é por isso que ele institui que, a partir desse momento, né, a gente vai passar a viver a maioridade das ideias espíritas. O professor Cícero é muito claro quando ele diz: vivemos 3 fases no espiritismo. A primeira foi a do fenômeno, quando as pessoas, né, abriram os olhos para os fenômenos espíritas que estavam acontecendo. Eram as mesas falantes, as mesas gigantes, os médios em tudo que é lugar. A segunda fase, a fase da caridade. E aí a gente tem um grande símbolo aqui no Brasil, com Francisco Cândido Xavier. Mas ele disse: agora é necessário um novo tempo. A maioridade dessas ideias. E aí ele lança essa proposta de educação do espírito, transformando o centro espírita em escola do espírito. E a irmã se vem ao longo desse livro todo trazendo, né, isso tudo que vocês falaram, e ela coloca em outros episódios, quem perdeu pode estar assistindo aí que fica gravado, ela vai falar disso, de a gente escolher quem são nossos ídolos, né? O nosso maior ídolo, Jesus, né? Mas, assim, deixar, ter a fé mais raciocinada, começar a pensar mais, não aceitar, né, aquilo tudo que vem daquela forma, sem raciocinar, né? E ela vem colocando isso para que a maior ilusão que eu acredito que nós espíritas encarnados, e quando eles encarnamos, aqueles que têm a ficha corrida bem grande, né, aí, de trabalhos, né, se decepcionam, né, é exatamente isso, porque ter Jesus como meta é uma meta bem distante, a gente precisa ter essa noção, que a gente não vai ser perfeito porque a gente está ali toda semana, todo dia, fazendo aquelas obras. Não, a gente não adquire essa perfeição assim, a gente adquire através do conhecimento, conhecendo a si mesmo, e também que essa mudança venha de dentro para fora. Não seja uma coisa jogada, você tem que ser assim. Fábia falou, você tem que fazer silêncio, falar baixo, se comportar assim. Isso vem de fora para dentro. A partir do momento que eu reconheço os meus defeitos, mas procuro melhorá-los, né? Aí já começa a mudança de dentro para fora. A meta é ser tão bom quanto Jesus, mas Jesus é uma meta quase que inalcançável, né? A gente precisa evoluir muito para chegar nele. E a gente não pode ter a ilusão que a gente vai ser perfeito porque fez uma coisinha aqui e outra coisinha ali. Ele fala desse salto evolutivo, né, que é uma ilusão. Isso tem causado muitas dores, né, nos espíritos que desencarnam, porque eles acham que, de acordo com sua ficha, com sua folha de serviço prestados ao longo dos 30, 40 anos que eles ficam encarnados no espiritismo, acham que já são, né, anjos. Então, acham que a porta lá da espiritualidade está aberta e vai galgar de um lugar privilegiado porque prestou serviço, quando realmente não educou o espírito. Então, essa de salto evolutivo é uma ilusão que tem causado muitas dores, né, nos espíritos que desencarnam, que quando se veem, né, do outro lado, que a realidade se estampa, né, eles se deparam com realmente quem são, como são, e vê que aquela folha de serviço e assistência ela não é em vão, é claro que tem seus méritos, mas que ela não foi atrelada a uma reforma, né? Ela foi para fora, foi exterior, foi uma coisa que realmente foi só para mostrar serviço, mas que o que era necessário, que é a educação do espírito, né? A reforma ímpar, o autoconhecimento, o autorreconhecimento, né? Não foram, né? Não foram efetivados. Então, aí é a decepção, tem sido a grande decepção, né, da maioria dos líderes, principalmente espíritas, que têm desencarnado. Então, é ilusão essa questão do salto evolutivo, que a gente de hoje para amanhã vai virar anjo. Não, isso é uma coisa gradual, lento, porque realmente temos dificuldades, estamos muito longe, estamos mais perto do começo do que do fim, muito mais. Fábia, eu queria que você me dissesse assim, em poucas palavras, na sua opinião, qual foi o maior apelo que esse movimento, esse conclave de líderes, qual foi o maior apelo que foi feito a esses líderes espíritas nesse evento que teve na espiritualidade?
O primeiro reconhecimento, né, de que não seremos anjos de uma hora para outra, não daremos saltos, a natureza não dá salto. A angelitude ela é possível, mas ela é processual, ela vem aos poucos, e que essa angústia de ser angélicos, angelicais de uma hora para outra, a gente tem que controlar ao máximo, que é possível sim, né, se colocar no mesmo patamar que Jesus. Ele não é algo inatingível, ele é atingível sim. Agora, para isso, a gente não precisa ter pressa. Quantas encarnações a gente vai levar para chegar nesse patamar? Só Deus sabe. Ele nos deu todas as oportunidades, ele sempre vai nos dar todas as oportunidades. Mas para isso é necessário que a gente faça o Espiritismo, é o que Dona Maria Modesta nos diz, o Espiritismo por dentro. Essa mensagem do Espiritismo, ela tem que sair das nossas mentes, da nossa racionalidade e descer para o nosso coração. À medida que a gente faz isso, o nosso dia a dia, ele vai refletir, sim, a nossa vocação para ser seguidores do Cristo. Essa é a nossa maior meta, educar o nosso espírito, né, para a vivência verdadeira do amor. E essa é a grande proposta de Jesus. O Espiritismo nada é do que trazer à Terra novamente a mensagem que Jesus já nos trouxe da vivência do amor, mas com o conhecimento, né, espiritual de todos os fatos. Ultimamente, a gente conhece muito de espírito, a gente conhece muito de mundo espiritual, mas a gente ainda não conhece quem verdadeiramente somos. Como é que a gente vai voltar para esse mundo dos espíritos? Né? Quem é essa pessoa que encarnou aqui agora e quando voltar, como é que ela vai estar? Quais são as minhas principais qualidades? Eu tenho muitas qualidades. Quais são as minhas principais qualidades? Mas também, quais são os pontos que eu preciso corrigir na minha personalidade? E aí eu tenho que estar atento a isso. E tenho que estar todos os dias colaborando, trabalhando, tentando ser melhor do que eu fui ontem. Então, a proposta do professor Cícero é uma proposta permanente, processual, de evolução e de reforma íntima. Na sua opinião, qual é o maior desafio desses líderes espíritas diante dessas propostas? É internalizar esse conhecimento e, sobretudo, vencer o orgulho. Durante todo o discurso, né, tanto do professor Cícero, depois Dona Maria Modesto Cravo, né, ela faz uma releitura do discurso, ela sai colocando todas as características que você vê da pessoa orgulhosa. Ela fala em vício de prestígio, ela fala em arrogância, personalismo, vaidade, soberba, preconceito e autoritarismo. Né? Para quem conhece um pouquinho de Hermance Foucault, e lembra lá do Mereça Ser Feliz, no seu capítulo 3, ela diz quais são as máscaras, né? Quais são as facetas do orgulho. Né? E estão todas aí no discurso do professor Cícero. Então, qual o nosso principal problema dentro da doutrina espírita? Nós somos extremamente orgulhosos. Mas a gente só vai vencer isso quando a gente reconhecer que somos orgulhosos, o que é que mais nos afeta dessas facetas, e a gente tentar modificar isso. Fazer um acordo conosco mesmos e tentar vencer essas dificuldades que nós temos. Só para a gente concluir, eu queria fazer uma pergunta que para mim não quer calar, se você puder responda. Nós espíritas estamos preparados para ouvir isso tudo que a gente falou aqui? Não, a ilusão, né? O personalismo, ele tem preponderado e a gente não está preparado. É tanto que as pessoas, a gente viu que no encontro, né, ficaram perturbadas e as pessoas estranharam porque eles não estão preparados, porque essa ilusão é muito forte, o personalismo é muito forte. Então, ele diz que é preciso muita humildade, né, para assumir esse papel, é preciso muita coragem para desapegar daquilo que sabem, ou pensam saber, e acreditam ser. Então, o líder espírita, principalmente, ele precisa desses dois fatores para que ele acorde, para que ele realmente tenha noção do que ele é. E, como ele diz, a gente tem que desapegar desse orgulho. E eu lembrei até da frase de Maria Dolores, quando ela diz: me despojar-me, enfim, de todo humano orgulho,
para que eu possa ser luz, paz, auxílio e amor. Né? Então, a gente tem que se despojar desse orgulho tão grande que a gente ainda vai na nossa alma. Então, meninas, é assim, maravilhoso, porque eu acho que a gente conseguiu colocar aqui a visão central desse capítulo 30. O livro está no fim, a gente só vai ter agora mais um programa que vai falar do epílogo, né, das considerações finais que a irmã se nos traz. E eu queria convidar, e que vocês pudessem também convidar a quem está nos assistindo, só para encerrar aqui, convidar a ler esse livro, né? A conhecer a obra de Hermance. E não vou dizer agora, mas vamos trabalhar um outro livro em breve. E daqui a pouco vocês já vão estar sabendo, não vou dar spoiler, mas assim, é muito bom também. Traz muito, vai trazer muito conhecimento para nós também. Mas, assim, a ideia do programa é colocar a ideia principal do livro e convidar o ouvinte, o telespectador, a ler, né? Porque quando a gente lê, eu acredito que cada um tem aquela parte subjetiva, né? Cada um vai ter a sua visão ali na leitura, né? Tanto que a gente, quando relê uma mesma obra, a gente já vê de outra forma. Somos seres em permanente evolução, então estamos sempre aprendendo algo. Então, eu queria que vocês finalizassem e fizessem esse convite para quem está nos assistindo a fazer a leitura da obra de Hermance. Eu queria incentivar realmente que as pessoas lessem a Hermance do Fogo. É um espírito que dedicou-se a esse estudo psicológico, né, diante da necessidade da reforma íntima. Foi o espírito que o próprio Bezerra de Menezes, né, pediu que ela fizesse isso. Então, ela transcreveu boa parte do que ela vê e acompanha o que acontece no hospital, Esperança. E, a partir daí, ela fez todo um estudo psicológico dos casos que ela encontrava ali. E vai trazendo para a gente numa sutilidade, numa sutileza tão grande, numa profundidade sutil, que ela nos toca profundamente. Né? Então, convido sim a vocês que têm interesse nesse tema da reforma íntima, que continuem conosco, nos acompanhem nos programas, nos podcasts, nos videocasts, para que vocês possam meditar junto conosco por esses conhecimentos que são trazidos pela Hermance do Fogo. E vocês vão ver, né, que a leitura da Hermance, ela proporciona um antes e depois. Né? A gente pode dizer que a gente é um antes de ler, né, com a assertividade, com a doçura, ao mesmo tempo que ela é assertiva, ela é positiva, ela impõe, ela com a doçura, com a sutileza, com a generosidade que cativa e que dá vontade de a gente ler e dá vontade de a gente se transformar. É como se fosse um chamamento para o autoconhecimento, a gente se vê, né, como se fosse um espelho. Então, é maravilhoso. A obra de Hermance é uma obra realmente espetacular, que eu aconselho, super recomendo para qualquer pessoa que tenha esse interesse dessa reforma, dessa transformação. E que vocês continuem conosco. É um prazer sempre estar com vocês. Vou agradecer a Janete e a Fábio, agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou, peço novamente que deixe seu like, compartilhe com os amigos, fale do nosso programa, comente aí, coloque algum comentário aí, que isso é importante para que a gente possa ter esse retorno, esse feedback, para que a gente possa melhorar também, trazer novos conteúdos. Pode sugerir também alguma coisa, algum conteúdo, e a gente vai ler com muito carinho os comentários que vocês deixarem, tá bom? Então, até o próximo programa, se Deus quiser.